Olá, tudo bem? Meu nome é Edinalva Oliveira da Silva, sou estudante do curso de Letras Espanhol. Venho, por meio deste áudio, fazer uma análise do conto Sequência de Guimarães Rosa. É um autor muito conhecido, um autor que escreve romance, muito conhecido no século XX. Então, eu vou falar um pouco sobre o conto. O nome do conto é Sequência, né? Como já foi dito. E eu achei muito interessante começar destacando o início do conto, que começa assim: na estrada das tabocas, uma vaca viajava. A partir dessa frase, eu achei muito pertinente destacar por quê? Porque o conto ele já começa trazendo uma questão, que é a questão do regionalismo, né? Que é muito usado nas obras de Guimarães Rosa. Então eu achei muito interessante. E o Guimarães Rosa, ele desenvolve o conto e ele vai destacando como que era essa vaca, que era uma vaquinha vermelha, cor grossa e afundada, o tom intenso de azamar, ela solevava as ancas. Ele vai enaltecendo essa figura da vaca, trazendo um simbolismo através das características, né? Porque quando ele fala que no Arcanjo, onde a estrada borda, o povoado foi notada, e vendo que era uma resfujã, tentaram rebatê-la. Se esvencilhou, feroz, e foi-se, porém, de beira de pastos, os anos que voavam cruzando. Então, ele começa o conto já destacando que é uma vaca, coloca todas as características, né, de como que é essa vaca, fala que ela é uma vaca que anda sem rumo, né, e que ela não tem dono. Então, ele destaca também, né, um personagem aqui no início, que ele fala que é o Major Quitério, né, que ela passa pelas terras do Major Quitério. E aí ele vai fazendo essa construção da narrativa, né, com essas características que enriquece o conto. E também uma coisa muito interessante que eu achei é que ele usa uma linguagem coloquial, assim, regional. Quase fim, a míngua de água se deteve para beber. E essa parte ele está falando, né, do pouco de água que tinha, né, e que ela passou lá para beber essa água. Mas o interessante aqui que eu quero destacar é que é uma vaca que anda sem rumo, como se fosse uma busca pela liberdade, né? E que é uma vaca arredia, posso dizer arredia, né? Porque ela pelas próprias características que ele fala dela, né? Tentaram rebatê-la, se esvencilhou, feroz, e foi-se, porém, de beira dos pastos, os anos que voavam cruzando a desvinho. Então é isso. Eu pude perceber que é uma vaca que é arredia, que é incontrolável, né? Ela quer seguir esse caminho e ela vai. E então, lá no meio do conto, ele coloca também um personagem que é o rapaz que se sente na obrigação de ir atrás dessa vaca, né? E
Até aí, ele, ele destaca um tempo linear, né? Ele tem um tempo linear dentro da narrativa, né? Só que esse rapaz, ele vai em busca da vaca e então ele passa, tipo, um tempo procurando essa vaca e ele vai se cansando, ele vai se cansando. Só que no decorrer do tempo, o conto, a narrativa, ela deixa de ser linear e ela vai para um tempo psicológico, né? Um tempo que é mais voltado para a imaginação, que você ele cria uma imagem um pouco poética, né? Porque assim, antes da imagem poética, ele começa falando que o rapaz se cansa, só que ele também é como se fosse uma coisa do destino, que ele tinha que cumprir aquela missão, né? Que era uma coisa que ele tinha que seguir, que era o destino dele. Então, tipo assim, ele fala que o rapaz está atrás da vaca, só que a vaca está há muito tempo à frente dele. E aí ele começa destacando que o rapaz não pode voltar porque ele se sente na obrigação de procurar essa vaca e, e que ele ele não volta mais. Então ele começa meio que parece que já ele começa imaginando. Ele começa já imaginando, né, que começa uma parte que ele fala do rio, que aí a vaca, você já começa a fazer uma alusão de imaginação. Que a vaca tá, entra nesse rio, que ela chega, tipo, em um lugar e tem esse rio, e ela, para atravessar, ela precisa passar por esse rio. E depois também tem uma parte que ele destaca também, que o rapaz também entra nesse rio. E isso parece que vai um pouco para imaginação, para o imaginário, é imaginário. E aí se torna um pouco poético. E aí parece que é uma coisa de pensamento, de memória, que ele o texto ele meio que entra um pouquinho em conflito ali entre realidade e imaginação, né? E aí no final ele consegue atravessar esse rio e ele encontra uma moça. E então é como se no texto desse para entender o seguinte, que a vaca levou ele até essa moça, né? Ele ali no final parece que ele tem um encontro e aí ele dá a entender que é isso, que ele tinha que estava no destino dele, que ele ia que ele ia encontrar, que era o destino, que ele não podia fugir disso. Então, o Guimarães Rosa, ele traz uma regionalidade nesse conto dele, né? A sequência, né? Que o conto é o que o nome diz, é uma sequência, só que é uma sequência linear que também se mistura com um pouco do imaginário. Isso pelo que eu pude perceber, né? Então, é, é uma linguagem coloquial, poética e que traz esse enriquecimento para o conto, né? Então é isso. E pelo que eu entendi, é um narrador heterodiegético, porque ele conta a história, né? Ele ele está contando a história, mas ele está contando de fora da história. Ele não está dentro. Ele não é um narrador personagem. E com todo esse desenvolvimento da história, foi isso que eu pude perceber, que o conto é um conto que traz algo do regional, né? E que talvez por ele descrever muito lá a região de Minas, né? Que ele é da região de Minas. Então,
É isso, foi isso que eu entendi do conto. Foi a análise que eu, de antemão, assim, eu li, reli e consegui, trazer esses elementos do conto.